Bom, galera, o Clube do Remo esgota em menos de 2 horas as vendas do ingresso para o próximo jogo importantíssimo, jogo-chave contra a equipe da Chapecoense, a conhecida Chape ou a do Índio Condá, né? Confrontos aí do Leão Azul Paraense contra o Índio Condá. Bom, gente, fato é que nós seguimos em frente. A venda do ingresso iniciou ontem, mas antes de começar, deixa eu falar para você, não esquece, curte, compartilha, deixa teu like e se inscreve no canal também, não deixa de hypar, não deixa também de comentar, principalmente esse momento que você está vivendo aí, torcedor azulino, você está acreditando, está confiante, como é que está essa força aí, torcedor azulina também. Vai comentando aí embaixo que a gente vai respondendo a vocês todos, tá? E agradeço muito o feedback que vocês têm dado aí pro canal, essa satisfação de sempre estar comentando nossos vídeos, tá? Bom, gente, como eu falei a vocês, em menos de 2 horas foram vendidos ingressos, foram cerca de 14 mil ingressos, claro, gente, partilhados entre sócios torcedores, gratuidades e ingressos que foram para a mão da venda, né, através da Ingresso SA. Como vocês sabem, a limitação do Bainão é 14 mil e um trocadinho, com certeza é casa cheia, o ingresso estava no valor de R$100 e não deu para quem quis, né? Quem quis, quem não quis, porém, a comissão de festa do Clube do Remo, né, das torcidas organizadas, prepara aí, já está com cerca de 60%, 70% do valor arrecadado para essa festa no próximo jogo. Então também teremos telões lá fora, como teve no jogo passado, no Bainão, tá? Então, quem for, mora ali ao redor, quem quer emanar essas energias positivas mais próximo, claro que vai para lá. Eu mesmo já conheço um pessoal que assiste lá de perto, gosta de estar ali naquela área, próximo à feira, né? Ali fica super lotado, quem já foi, já viveu esse momento, sabe como é. Eu estarei trabalhando, justamente nessa hora eu vou estar passando por lá, né, indo para o trabalho. Eu passo por lá cotidianamente, quando eu vou trabalhar, tá? Mas claro, está ouvindo, vou dar um jeito, sempre a gente dá um jeito para tudo, né? E aí, como vocês sabem, não deu para quem quis, né? A gente sabia que é muito pouco, mas esse jogo teria que ser realizado no Bainão devido à COP30, o estádio Mangueirão está entregue a toda a situação da COP30. Como vocês sabem, os grandes shows estão sendo realizados lá no Mangueirão, tá? Então, para a gente sanar certas dúvidas que sempre tem, fato é que nós temos a nossa casa e ela, gente, ela vai ser prioridade nos próximos anos devido às situações que o Clube do Remo pode almejar e pode alcançar. Com o grande crescimento profissional que o Clube do Remo vem mostrando para a gente, em situações que o Clube do Remo já passou e parece que aprendeu a lição, e com outros que chegaram para agregar, né? O próprio Marcos Braz, é inegável que a sua chegada mudou critérios e patamares do Clube do Remo, né? Inclusive a gente estava acompanhando aí nas redes sociais situações sobre o Daniel Paulista, né, que saiu do esporte e todo mundo ficou com aquele receio com o Daniel Paulista. Então, mas gente, para mim, tudo que Deus faz é bom, né? Serve para aprendizado, serve para satisfações e realizações, né? Até para nós mesmos na nossa vida. A gente sempre está pedindo que Deus esteja no comando das coisas, Jesus Cristo intercedendo, Nossa Senhora de Nazaré também intercedendo. Então, a gente sempre pede essas coisas, né? Então, se aconteceu de ele não ser aqui, ele seguiu o destino dele. É assim que eu penso, gente. Tá? Quem passa, quem fica, é quem tem a somar para você. Quem passou é porque não deveria ter ficado. Não é isso? Para nossa vida serve isso. Para a vida do nosso lar, do nosso trabalho, da instituição que a gente torce, do Clube do Remo. Então, são aprendizados que foram acontecendo, né? Muitas das vezes, alguém teve que sair para outro chegar, né? Como o Antônio Oliveira, como o Guto Ferreira, que chegou, como jogadores que tiveram que ficar e outros tiveram que sair, né? Outros que chegaram estão aí, olha aí, a todo vapor, como o próprio Nico Ferreira, que é um ponta construtor, vem mostrando que é fundamental para o Clube do Remo. Hoje retorna aos treinamentos, porque foi muito batido no jogo passado. No jogo retrasado também bateram muito nele, entendeu? Então todo mundo vai agregando um pouco mais, né? E aí aqueles que não dão mais continuidade na coisa vão passando, vão ficando, né? E assim a gente segue a nossa vida, né, gente? E aí, boa sorte ao treinador em onde ele estiver, tá?
Mas serviu só para a gente refletir sobre esse tema, porque eu vi nas redes sociais e eu tenho que trazer para vocês. Não adianta a gente, hoje em dia, se a gente não vê nas sociais e não comentar aqui, é mesmo que nada, né? E como vocês sabem, gente, como eu falei anteriormente, o retorno aos treinamentos, o Marcelinho e também o Nathan Camargo, né? Nathan Camargo, para mim, é muito importante naquele meio campo. Eu espero que ele consiga estar apto para esse jogo, até porque hoje ainda é quarta-feira, então teremos treinamentos na quinta, teremos treinamento na sexta e teremos o apronto no sábado, que o jogo só será no domingo. Então, para mim, o Nathan Camargo com certeza vai garantir sua vaga. Até porque vocês sabem que esse jogo é de suma importância, porque na próxima semana o Clube do Remo vai sair, né? Ele sair e fará 2 jogos fora de casa, né? Justamente como contra o Novo Horizontino em São Paulo, no interior de São Paulo, e contra o Avaí. Para essa logística, o Clube do Remo não vai retornar a Belém. Vai ficar em São Paulo depois do jogo contra o Novo Horizontino, e de lá já viaja rumo a Florianópolis para enfrentar o Avaí, né? Serão 8 dias do Clube do Remo fora de casa. Então, nessa sequência, ela se reflete agora, porque como todos vocês sabem, o Clube do Remo está com 57 pontos, né? Empatado com o Chapecoense, por isso esse é um confronto direto. Nós teremos 2 confrontos diretos nessa rodada. Tanto o Clube do Remo contra a Chapecoense, quanto o Goiás e o Atlético Paranaense, que os dois vão se matar. Um dos dois vai sair dali, do Atlético Paranaense e o Goiás. Um dos dois vai praticamente ficar com mais dificuldade na competição. Lembrando a vocês que o Goiás tem 55 e o Atlético Paranaense tem 53. Né? O Goiás que ganhou a equipe do Criciúma fora de casa, com um pênalti que contestaram, como eu falei para vocês. Os clubes eles só olham aquela situação de pimenta no olho dos outros é refresco, né? Nós passamos por situações assim e aí ninguém... Por isso que eles não se ajudam, né? E na disputa é compatível que não se ajudem, porém, tem uma coisa que está prejudicando todo mundo. E nessa situação, o Clube do Remo trabalha os bastidores. Claro, com o nome do Marcos Braz agora, frente ao futebol do Clube do Remo, isso melhora muito. Porém, a FPF também já se pronunciou em mandar na comitiva azulina um representante da FPF. Hoje, na quarta-feira, sai a arbitragem. Nós estaremos de olho também, né? Para alguns árbitros que têm uma certa tendência não apitarem jogo do Clube do Remo, principalmente nessa reta final, porque interessa há muito. E toda a situação hoje será suspeita. Tiramos essa situação do Goiás e Criciúma, né, que praticamente tirou o Criciúma da disputa por enquanto. A gente não sabe como vai ser a próxima rodada, como eu falei para vocês. Podem sair números matemáticos, mas a rodada a gente só vai saber mesmo a partir dos 3 últimos jogos, porque aí você vai ver quem está mais avançado e quem está mais recuado, e quais adversários e por probabilidades de vitória em cima desses adversários, né? Como eu falo a vocês, o Clube do Remo tem uma tabela, mas é o único desses que estão disputando lá em cima que tem 2 jogos seguidos fora de casa. Então a importância dos bastidores para não deixar que o nosso atleta desconcentre com isso, né? Ter sempre o bastidores trabalhando para deixar os nossos atletas só para o combate diante do time adversário, tá, gente? Bom, então nós aguardamos que vá realmente esse representante da FPF e o bastidores continue trabalhando ali. O presidente falou disso, nós também estamos alerta aqui para isso, porque hoje vocês sabem o poder de mobilização que tem nas redes sociais, e aí a gente está sempre, olha, fulano de tal é tanto, tem aquele rapaz que é o embaixador azulino, que é de Goiás, ele tem uma grande repercussão nas redes sociais. Tinha um árbitro aqui que ele falou de lá. Ele disse: esse árbitro não é legal, aqui em Goiás ele é ruim e tal. Não se alertaram para isso, ele prejudicou o Clube do Remo em certo momento, tá? Então todas essas forças, elas são complacentes que a gente vá, né, tá acompanhando todo o tempo, tá? Para encerrar o nosso vídeo, como vocês sabem, o Clube do Remo joga contra a Chapecoense, jogo decisivo, jogo chave. A Chapecoense, que no jogo passado contra o Operário não dá nem pra gente analisar aquele jogo ridículo do Operário, um jogo de um time que o cara de frente com o Jimenez, né? De frente com o gol, recebe uma bola e recua pro goleiro, né? Um gol contra muito capicioso. Então todos os times estão se olhando, né? E todo mundo tem interesse, gente. Vocês sabem como a Série A ela premia muito bem e é outro patamar de situação. Então esse é o melhor momento dentre os clubes da região norte do futebol paraense. Há anos que a gente não via esse momento. Então toda a concentração, toda a força, toda a corrente positiva,
todo mundo unido nessa grande Dikidama, né? Para mandar forças pro clube do Remo, né? Inclusive a Santinha também já viaja junto com a delegação azulina, né? Um ressalto que teve, o Vasco fez camisa esse ano em homenagem ao Sírio, Vasco lá, e o Vasco que tem um CR no seu escudo, como vocês sabem, né? Inclusive teve aquela situação daquele time que jogou contra o Flamengo, né? Um presságio de nós estarmos disputando uma Sul-Americana e Libertadores futuramente. Meus amigos, tem coisas que são feitas entre as entrelinhas, entrelinhas, né? Quase não sai aqui. Mas, como eu digo para vocês, vocês podem notar, são 33 anos, né? 33, fizeram até uma contagem. O último jogo do Clube do Remo, dia 22/11, que 11 com 22 dá 33, e a galera vai brincando nessa situação. Fato é, gente, que nós teremos jogos que a gente tem que acompanhar e acompanhar bem. Esse jogo entre Coritiba e CRB, o CRB que entra na briga porque ele está com 51 pontos. Se ele ganha o Coritiba fora de casa, ele vai enfrentar na próxima rodada Operário e Vila Nova dentro de casa. Então ele já vai acender essa chama e ele vai com certeza fazer um jogo melhor que o Operário fez, né? Porque no último jogo dele é contra o Novo Horizontino. Se ele ganhar os 12, os 4 jogos, 12 pontos, ele sabe que está dentro e está na briga, né? Tá? Teremos também um jogo que vai ser interessante para nós. Lembrando aqui para vocês que hoje o Coritiba está com 60 e meu Deus, CRB está com 51. Lembrando também que a Ferroviária enfrenta aí o Criciúma. O Criciúma que vem de uma derrota, né? E o Ferroviária vem do empate fora de casa. O Ferroviária tem 39 pontos. Está querendo brigar para sair logo, para se garantir no campeonato do ano que vem. Então ele vai para cima do Criciúma com toda certeza dentro dos seus domínios, podendo chegar a 42 e o Criciúma se manter nos 54. E ali ser mais um time que vai se afastando das probabilidades. Até porque na outra rodada o Criciúma vai jogar em casa contra o Atlético Goianiense e o Botafogo de São Paulo. São duas partidas dentro de casa que facilitam a vida do Criciúma, tá? Então nós temos que estar torcendo aí pro Ferroviária ganhar, né? Também teremos um jogo mais interessante, que é América Mineiro, que vem de vitória, e Novo Horizontino, que vem de 2 empates seguidos. Novo Horizontino hoje que tem 55 pontos, estaria na disputa, né? E o América, que está com 41 pontos, quer sair daquela situação incômoda e quer se garantir no ano que vem na Série B, porque na próxima rodada, com essa derrota contada que o Novo Horizontino sofre, na próxima rodada ele joga em casa, tá? Justamente contra o Clube do Remo, e aí ele sai para pegar o Goiás, né? Novo Horizontino também não vai ter uma vida fácil porque o Goiás vai estar disputando. E na última rodada ele pega o CRB dentro de casa, CRB que pode estar disputando com ele ali também em outras situações, a depender desse jogo, dessa rodada, para vocês verem a importância desta rodada, gente, tá? E aí teremos também aí o Goiás e o Atlético Paranaense. Que jogo! Que jogo! Esse jogo nós vamos estar torcendo por resultado perfeito, um empate. Porque o empate seguraria o Goiás com 56 pontos, ele se manteria ali na zona de classificação e o Atlético Paranaense ficaria com 54 pontos. Lembrando a vocês que o Goiás tem uma tabela difícil, o próximo jogo dele será contra o Cuiabá, que praticamente não disputa quase mais nada, e o Novo Horizontino, né, e o Clube do Remo. Já o Atlético Paranaense ele teria uma rodada mais fácil na próxima. Ele pegaria em casa o Volta Redonda, pegaria o Ferroviário, e pegaria na última rodada o América. Então o jogo mais difícil para o Atlético Paranaense é esse. E para a gente eliminando aqueles adversários que estão próximos, a gente tem que começar a torcer contra aqueles que estão mais lá embaixo para eles saírem logo de cena. Vai ficar disputa com menos times para esse acesso, tá? Lembrando também a vocês que o outro jogo é o Clube do Remo e Chapecoense. O Clube do Remo ganhando, ele chega a 60 pontos, tá? Se der tudo certo, um tropeço e empate, nós ficaríamos ali empatado com o Coxa, se o Coxa perdesse em casa. Isso é um parâmetro, gente. É um parâmetro que eu estou dando para vocês, tá? E aí ficaria o Goiás com 57, né? Com 56. Ficaria ali a Chape com 57, o Goiás com 56, o Novo Horizontino com 55. E ficaria a fila de 3 times com 54 pontos. Tanto Atlético Paranaense, tanto quanto Criciúma, tanto quanto CRB. Então a disputa ficaria dentro desse parâmetro que eu dei para vocês, tá?
dentro de um parâmetro. Gente, é um parâmetro aqui. A gente está analisando, a gente está pesquisando maneiras que a gente possa... Porque quando o Clube do Remo chegar aos 60 pontos e falar 2 jogos fora de casa, desses 2 jogos, gente, o Novo Horizontino vem para disputa, dependendo de como se ele vinha de derrota para o América, ele vem para brigar, né? E o Avaí, que já não tem mais nada dentro do campeonato, mas pode querer dificultar, recebendo uma mala branca, como vocês sabem. É contra tudo e contra todos. Torcer para o Clube do Remo é acreditar sempre. Então, nessa margem que a gente trouxe para vocês, é uma probabilidade. Porque às vezes a gente fala as coisas aqui, a pessoa, não, porque não sei o quê. Uma probabilidade, como eu passei para vocês, de resultados de vitórias da CRB, vitória do Ferroviária, empate entre Atlético Paranaense e Goiás, vitória do América sobre o Novo Horizontino e vitória do Clube do Remo contra a Chapecoense, tá? Aí ficaríamos nesse parâmetro dentro da tabela. O Curitiba com 60, Remo com 60, Chape com 57, Goiás com 56, e aí ficaríamos com mais 3 clubes disputando ali com 54, 54, 54, né? No final ali os 8 primeiros colocados que estão na disputa, tá? Mas diga aí, o que você acha? Seria um resultado ideal, porque nós faremos 2 jogos fora de casa e os adversários vão jogar dentro de casa, então vai começar a encostar um no outro ali. Temos os confrontos diretos que vai deixando uns para trás, né? E aí nós temos que também olhar pelo parâmetro do que aquilo que a gente quer dentro do campeonato. Então eu fiz essa situação aqui para a gente simular o que poderia acontecer e como pode ficar, né? Mas claro, gente, isso é uma simulação. Fato é que o nosso time tem que entrar com o melhor em campo, estudar melhor esse adversário. Por isso esse é um jogo chave, tá? Poderemos ter jogos mais difíceis? Poderemos ter jogos mais difíceis, a depender da condição que está. Esse é um jogo de confronto direto, confronto das 2 equipes com 57 pontos e ninguém quer deixar esse interesse passar. Até porque, olha, no próximo jogo da Chape, depois do Clube do Remo, ela pega América, Volta Redonda e Atlético Goianiense, clubes que não têm interesses mais. O Clube do Remo ainda pega 2 que talvez estejam com interesse. O próprio Goiás e o Novo Horizontino antes do Goiás, tá? Bom, gente, mas vão dizendo aí o que você acha. Tá bom pra gente? Uma vitória é crucial. Esses times têm que tropeçar na próxima rodada. Hoje é quarta-feira, então o Clube do Remo segue trabalhando e nós vamos com certeza ter o melhor do melhor para essa disputa contra a equipe da Chapecoense, tá? Valeu, forte abraço. Não esquece de comentar aí, tá? Nós estamos lendo o comentário de vocês aí. Tamo junto, valeu!